em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. Olá pessoal, o Em Primeira Mãe está aqui hoje para falar sobre um tema muito importante para nós mulheres, mães, amigas, irmãs, todas nós, que é o reencontro com a maternidade, né, Karen? Isso mesmo. E para falar sobre esse tema tão importante, que eu já vou falar sobre o livro, eu estou aqui com a Karen, que é psicóloga de mães e gestantes, né, Karen? Que tem uma participação nesse livro muito importante para nós mulheres, que é o reencontro. Certo? Isso mesmo. E quero te agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui novamente, agora divulgando o livro que eu pude contribuir aí. Eu que agradeço a sua contribuição, que sempre é muito valorosa, sempre acrescenta muito, a gente aprende demais e divide temas que a gente não sabe, né? Então, a gente se informa e aprende, então eu agradeço a participação aqui. E a Karen, que já participou outras vezes, mas eu gostaria que falasse de novo. Você tem filhos, Karen? Sim, eu sou mãe de dois praticamente adolescentes, né, do Matheus de 15 e da Gabriela de 12 anos. E a partir da minha maternidade eu fui convidada a escrever esse livro. Perfeito. E a partir da maternidade que eu vivenciei com eles, eu trouxe um pouquinho da experiência. Eu falo que eles são a minha maior formação dentro da psicologia, porque também estar na pele de uma mãe, vivenciando todas essas dificuldades e os prazeres da maternidade, também foi o que me moveram para me tornar uma psicóloga especializada nessa área, na área da perinatalidade. E eu já ia, inclusive já é o que me despertou para te perguntar. Quando o Matheus e a Gabriela nasceram, você já era psicóloga? Sim. Eu tenho 18 anos de formação. Mas era outro setor, uma outra área. Eu era generalista, né? Quando o Matheus nasceu, eu era professora de educação infantil, na verdade, numa escola de educação infantil. E atendia no consultório. E aí a maternidade me chamou para uma outra coisa, né? Que, assim, me fez sair da escola, né? No trabalho, e depois eu acabei também brigando com a psicologia por causa da minha maternidade. Eu fiquei, depois que a minha segunda filha nasceu, eu fiquei 6 anos sem atuar na psicologia. Olha que coisa. Só dedicada à maternidade e brigando porque eu não me sentia capacitada e não me sentia segura para atuar com a psicologia, porque eu tive muitas questões e muitos questionamentos, principalmente em relação a tudo que eu estava vivendo. Aquela chacoalhada básica. Aquela chacoalhada, que na verdade, quando o Matheus nasceu, eu tinha uma ideia da maternidade idealizada, e eu questionava muito o que eu estava fazendo, por que eu não sentia aquilo que eu esperava sentir. E aí, quando a Gabi nasceu, ela teve uma complicação que precisou de uma internação e depois outras complicações de saúde que me levaram a repensar o meu posicionamento profissional com o adoecimento, porque eu também tive uma depressão pós-parto, né, assim, diagnosticada muito tardiamente, inclusive. Eu acabei me afastando do trabalho para cuidar deles. Não me arrependo, acho que foi um investimento na minha vida, na relação com eles, uma escolha muito que eu sou grata pela oportunidade de poder ter feito isso. Mas quando eu comecei a me questionar, comecei a sentir o desejo de voltar para a área da psicologia, eu não queria mais voltar do jeito que eu tinha saído. Foi quando eu, então, comecei a pesquisar, estudar sobre psicologia perinatal, que é uma área nova, inclusive dentro da área da psicologia. E aí eu fui fazer todas as especializações possíveis e fui fazer os cursos. E aí eu falo que eu tenho uma realização pessoal de trabalhar nessa área hoje. Você se reencontrou, né? Me reencontrei. É o reencontro, né? Exatamente. É o nosso famoso reencontro. Eu achei maravilhoso ter a oportunidade da gente falar sobre isso, porque não só tem tudo a ver com o programa, com Em Primeira Mãe, e sobre muitas coisas que a gente fala, né? Às vezes você está gerando o seu primeiro filho, você era uma mulher, você não era mãe. Aí você vai gerar o segundo, você já era mãe. Você vai gerar o terceiro, você era mãe, mas você era mãe de 2, não de 3. Então tudo são reencontros uma redescoberta, que a gente precisa, né, redescobertas. E vários reencontros com a gente mesma, com a nossa história, com as nossas escolhas a partir dali. Achei maravilhoso esse tema, esse livro que é da Janaína Tamiosi, que são
dentro do livro tem capítulos e a Karen participou de 2 capítulos que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A Janaína também é psicóloga perinatal, uma amiga nossa, inclusive a gente fez alguns cursos juntos. Sim. E ela me convidou para escrever esse livro e eu me interessei por 2 capítulos que faziam muito sentido dentro da minha prática. Tá. Né? Eu escrevi, contribuí aí a escrita. Esse é um livro de 20 capítulos, mas cada um tem um autor diferente, todos psicólogos perinatais. Perfeito. E dentro dos temas escolhidos que podia escolher, eu escolhi falar sobre a amizade depois da maternidade, que foi uma coisa que mudou muito na minha vida, mas que eu também tive que ressignificar de muitas maneiras. Né? E também escrevi sobre a relação dos avós, porque não é só a mãe que muda, não é só o pai que muda com a chegada dessa criança. A família toda se transforma e muitas vezes a gente precisa ressignificar esses papéis e todo mundo fica meio mexido, meio alterado quando chega um personagem novo na nossa família. Com certeza, Karen, assim... Achei de uma profundidade, né, muito grande você falar sobre isso, né? São assuntos que trazem a gente, enquanto mulher, o que a gente poderia dizer assim que marca esse processo do reencontro, essa necessidade do reencontro? Porque às vezes a mulher ela vive o processo da gestação e depois a criança nasce, enfim, você vai vivendo. Em nenhum momento ela para se perguntar quem eu fui, quem eu sou agora, né? Às vezes ela não para, a gente vai só vivendo às vezes, né? E às vezes a gente, quem sou essa nova eu? Porque somos novos, né? É isso, né? Eu acho que o livro trata muito de vários aspectos que a mulher vai, né, de uma forma geral, vivenciando, mas ela traz nessa miudeza, assim, de cada assunto, justamente porque a mulher ela vai se desconstruindo e se reconstruindo, né? Como você disse, a primeira entrada da vida do bebê ali, numa mulher, a gente vive um luto logo no começo, quando esse bebê nasce, né? E esse luto é uma perda de identidade, muitas vezes. Morre aquela mulher que era. E às vezes a gente não consegue resgatar ela. Muitas mulheres acabam se associando a personagens, mudam o jeito de vestir, muda o jeito de falar, muda o jeito de se comportar, de usar o cabelo, abandona velhos hábitos, né, de autocuidado. Tudo isso eu fiz. Tudo isso eu fiz. E não que isso seja negativo, né, porque a gente vai também transformando isso e ressignificando no que vai fazendo sentido pra gente. Com certeza. Mas às vezes um período de estar meio perdido, né? A gente pode retomar umas fotos, eu que tenho filho de 15 anos, às vezes eu me olho há 15 anos atrás e eu falo, cara... Quem é essa mulher? Cadê né? ela? Quem é essa Cadê pessoa? ela, não é? Né? Mas é uma pessoa que também é conhecida dentro de mim, de alguma forma. Então, o livro convida justamente a gente a refletir sobre isso para que a gente não se perca profundamente nesses desencontros. Né? Mas que a gente possa se reencontrar e se conectar com a nova versão da gente de uma forma leve. São mudanças necessárias, a gente fala às vezes, você falou do físico, né, do externo. Você não usa mais bolsa, agora é mochila, você não usa mais salto, é tênis, né? Porque você precisa estar confortável. Isso são as mudanças exteriores, né? E se acontecem as exteriores, a gente faz uma ideia do que não acontece por dentro, né? Exatamente. Às vezes é o que você falou, às vezes uma forma de se comportar, você já fala, porque agora você tem alguém em quem pensar, né? O que o meu filho vai ver? Não, eu mesma falo que depois que eu tive filho, eu já dirigia, eu tive filho, eu comecei a prestar atenção ao meu redor, porque como que eu nunca tinha notado as crianças ao meu redor quando eu dirigia antes? Agora a gente se preocupa, né? Você vê uma criança na rua de mão dada, você vê a criança lá do outro lado, a 2 metros de distância, você está já freando o carro. Exato, né? A gente está preocupada. E o que a gente pode dizer assim para as mulheres? Porque a gente sente assim, posso até falar em primeira pessoa, né, Bárbara, que às vezes a gente pensa, eu vou me cuidar, vai ser egoísmo. É egoísmo. E o que a gente precisa entender é que esse reencontro, as coisas que a gente precisa ir retomando, não é um egoísmo, você tem que se olhar, né? Falo isso para mim mesma. É só uma transformação, né? E é uma transformação, muitas vezes, que vai trazer o nosso melhor lado, né? Então, a gente precisa se possibilitar viver também essa despedida da mulher que a gente era, mas também acolher a nova versão e criar uma nova versão de nós mesmas, né? E entender que se a gente não se cuida, ao mesmo tempo que a gente passa a prestar mais atenção ao nosso redor, os nossos filhos vão se espelhar na gente. Sim, exatamente. Né? Então, se a gente não se cuida,
eles também vão entender em determinado momento que eles não podem se cuidar. É o que a gente está ensinando, muitas vezes é o que a gente está vivenciando. É o que a gente está ensinando. Muitas vezes a gente está vivenciando um descuido porque a gente vê as nossas mães só se dedicando aos filhos. E aí é onde a gente entra nesse questionamento. Perfeito. Né? Por que eu estou sofrendo de ter um cuidado meu? Né? A gente demora um pouquinho de tempo para voltar para as atividades físicas. Claro, às vezes a gente abandona o trabalho porque está vivendo a intensidade desse pós-parto, dessa necessidade maior da família. Mas a gente também precisa entender que pode ser uma condição muito temporária. Perfeito. Porque os filhos não vão ficar, mas a gente vai. Com certeza, Karen. Os filhos passam um período curtíssimo da vida deles junto com a gente. Esse é um outro tema, né? Que dá aí um outro programa. Só que o que eles deixam na gente, né? Quando a gente vai embora, o que a gente vai deixar neles e o que eles vão deixar na gente. Exato. Então, quem que vai ser a pessoa depois de, sei lá, 20 anos que essa criança ficou ali ocupando aquele espaço? Quem seremos nós? A gente precisa escrever essa história, essa parte da história também. E aí entra o nosso reencontro conosco mesmo, né? A gente não está falando do outro. E a gente não está falando que esse reencontro tem que acontecer em 20 anos, né? É uma construção para esse reencontro, de fato, né? E a gente sempre diz isso, não é competição com ninguém, e não é com a gente também nenhuma competição. É um espelhamento, né? Um olhar para dentro, quem eu sou agora e tá tudo bem, porque se a gente também, às vezes a gente se cobra e se culpa porque a gente se compara com aquela pessoa que a gente era. Exato. E a gente talvez não vá mais ser aquela pessoa que a gente era. E tudo bem. A nossa régua de medida muda de lugar, né? Então, se aquela pessoa sem filhos tinha um ideal, um objetivo a alcançar, talvez agora não faça mais sentido Nossa, quantos objetivos que você olha e você fala hoje, né? Com filhos, fala, nossa, eu queria uma coisa que hoje não me faz sentido mesmo com os filhos. Eles estão, assim, no meu patamar, né, alto de... Não, aqui em casa mesmo, lá na minha família, a gente está agora eu e meu marido, a gente às vezes conversa, a gente fala... Quanto tempo será que eles vão querer continuar viajando com a gente? Então vamos viajar. Né? É isso. Porque eles ainda querem ficar com a gente, porque a gente está vendo eles crescidos, meu filho já é maior que eu. Né? Então eu olho e falo, ai meu Deus, até quando será que eu vou ter ele por perto? Você vê como são os ângulos, né? Eu acho isso tão fantástico, né? Karen, e a gente precisa também ver que a gente fala da mãe. A gente não é só mãe, só esposa, só amiga, só filha. Nós somos um contexto de coisas, né? Várias facetas, vários recortes, né? Então, a gente se reencontrar como mãe, e aí muda a face como mulher, muda a face como esposa, às vezes, né? Muda o relacionamento. E a gente muda de lugar mesmo, né? Muda de posição, são vários papéis que a gente continua exercendo, mas impactados pela maternidade. Sim. Mas a gente ainda precisa valorizar e cuidar dessa mulher que trabalha fora, dessa mulher que tem desejo de realização profissional, que tem desejo de ter um relacionamento conjugal. Acho que muitas dessas partes também mudam. Com certeza. A disponibilidade para o sexo, por exemplo, muda, a disponibilidade para o marido muda, e é importante a gente ir conversando e entendendo qual é o contexto que a gente está vivendo, né? Às vezes não compreende mais. A se casar de novo, exatamente, né? Em outro contexto ali, será que eu tenho esse parceiro, como que eu faço com isso? Com certeza, né? perfeito. Então esses são os aspectos que a gente aborda no livro também, para trazer essa reflexão. Às vezes a gente vai começar a leitura e nem tinha pensado por esse assunto, mas o quanto que dá-se conta que estava sendo impactado por essa mudança, por essa transformação. Maravilhoso. Karen, assim, na sua experiência, até como psicóloga de consultório, o que a gente poderia dizer assim, que são sinais que a mulher vivencia nesse pós-maternidade e que são sinais que a gente pode ter uma observação maior e olhar e falar que essa mulher realmente poderia se olhar mais e estar com alguns sintomas, às vezes depressivo? Eu acho que a gente precisa ir entendendo como que é esse movimento que ela vai fazendo, como que a maternidade encaixa na vida dela. Né? Até para a gente não correr o risco, por exemplo, de entrar num risco de burnout materno, por exemplo, que vai para além de um processo depressivo, às vezes a gente beira às vezes a violência, a agressividade, quando a gente perde a paciência, né? Então ter esse espaço é importante, ajudar essa mulher a ter esse espaço, valorizar o que ela está fazendo também nesse contexto é importante da gente observar. Então é importante convidar essa família também
para perceber para onde que essa mulher está direcionando a atenção dela, para onde que ela está direcionando toda a energia dela. Perfeito. Porque uma mulher que vai direcionando a energia sempre para o outro, uma hora a energia dela vai acabar. Com certeza. Então é importante que a gente convide ela para se olhar, para se recarregar, para fazer esse movimento também de olhar para dentro. Perfeito, né? perfeito. Porque isso também pode evitar o adoecimento. A gente costumou ou cresceu ouvindo muito que as mães precisam dar conta de tudo, fazer tudo pelos filhos, e os filhos vêm em primeiro lugar, mas é aquela coisa de que se eles vierem sempre em primeiro lugar, eu estou negligenciando a mim mesma. E se eu negligenciar a mim mesma, eu vou negligenciar o meu filho. É um círculo, né? É um círculo, eu concordo muito. Então, a gente precisa dar espaço para o autocuidado, dar espaço para sair com as amigas, dar espaço para diversão. Às vezes, diversão em casal. Então, é onde a gente convida a rede de apoio para ajudar nesse sentido, mas para isso precisa ter muito respeito. Com certeza. E eu acho que o respeito a gente constrói a partir do diálogo. Então, tudo que pode ser dito, que pode ser compreendido, que pode ser acolhido, em algum momento pode ser transformado e reajustado dentro da nossa estrutura familiar. Perfeito, Karen. Eu queria que você deixasse uma mensagem, porque o nosso tempo é curto e eu queria ficar falando bastante aqui. Mas eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente, para essa mãe, para essa gestante, para essa avó, para quem está ouvindo a gente e que está nesse processo de reencontrar ou ainda não despertou, né? O que a gente pode se ajudar, se acolher, ter menos culpa, o que a gente pode dizer como orientação? Eu diria que você não está sozinha, se possibilite cuidar de você. Isso também é um exemplo e um espelho muito importante para os seus filhos. Então, se permita se incluir na sua própria conta, né? Na sua própria conta de necessidade. Inclua a sua necessidade dentro desse planejamento de vida também. Deixar o seu filho por um tempo na escola é válido, deixar com o vizinho, com o amigo, com a avó, tá tudo bem, você não está falhando como mãe. Cuidar de você não é falhar como mãe. Eu queria só te pedir, a gente está aproveitando a entrada do livro, a gente está com um grupo, eu e uma amiga que também escreveu um capítulo do livro, a Joyce, montando um grupo de pós-parto para também acolher essas mulheres, ter uma roda de apoio, uma rede de apoio também de forma virtual. Quem tiver interesse em participar do grupo, da roda de mães aí, na roda de pós-parto, manda um direct para mim no Instagram. O meu Instagram é karengodoy.psico. Ótimo. Lá no Instagram me convida para uma conversa que eu te explico como é que funciona. Com certeza, vai ser um prazer. Imagina, o nosso prazer é divulgar e é ajudar essas mulheres, que é isso que a gente quer fazer aqui, né, Karen? Isso. Muito obrigada de verdade para você dividir o que você sabe com a gente de novo. Não se esqueçam que o Eu Primeira Mãe tem rede social, tem Instagram. Para saber o @ direitinho da Karen, pode entrar no Em Primeira Mãe. Se precisarem tirar algumas dúvidas ou entrar em contato com a gente, interage com a gente pelo Instagram do Em Primeira Mãe. E se você quiser participar com a gente do programa, também procurem a gente. Eu tenho certeza que vai ser uma honra pra gente ter você sentado aqui nessa cadeira. A gente quer deixar uma lembrancinha para você, que é o nosso porta-celular, feito exclusivamente pro programa, com o logo do nosso programa, Em Primeira Mãe, que é a lembrancinha do programa para você, Karen. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço pela participação mais uma vez. E sempre que tiver disponibilidade, eu venho falar mais sobre saúde mental materna, que é o grande objetivo da minha vida hoje enquanto pessoa e também enquanto mãe. Com certeza as portas estarão sempre abertas para você. Muito obrigada de verdade, viu? Vocês que ficaram com a gente, muito obrigada. A gente já se vê. Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais.
Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árbore Engenharia. Pessoal, aproveitando o intervalo do Em Primeira Mãe, não se esqueçam, se você quer morar e investir bem, é com a Árbore. Todo o meu look é da For You, cabelo e maquiagem é da Rúbia e hoje eu estou usando brinco, esse conjunto de colar e bracelete da Lavish. O Em Primeira Mãe tá de volta e agora eu vou conversar com a Beatriz, que vai conversar com a gente, trocar a experiência, trocar um pouco de figurinha, da história dela, o que ela está vivendo, como essa mulher que passou pela maternidade, está passando, está com um bebê lindo de 6 meses, mas ela vai contar um pouquinho dela, de como é a história dela, um pouquinho para a gente conhecer a Bia e a gente saber um pouquinho como é essa mulher no pós-parto. Bia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Para o pessoal que está ouvindo você agora, quem é a Bia? Você tem filhos? Como que é? A Bia, ela tem 27 anos, eu erro às vezes. Eu tenho 27 anos, eu sou mãe do Benício, de 6 meses. Ah, que legal. Eu trabalho que e eu tô vivendo essa fase que pra mim tem sido muito transformadora. É uma fase de muita dependência, assim, de Deus, principalmente, sim, e de muito crescimento. Com certeza, né? É muito intenso, você tá bem sim, ali naquele momento, né? É. Como foi para você viver essa questão do pós-parto? Como que tem sido esses primeiros meses, assim, 6 meses da maternidade de você com o Benício? O que você tá identificando, assim, de sensação que tá surpreendendo? Na verdade, o Benício ele é demais, gente. Ele é um bebê incrível, assim. Eu tenho aprendido muito com ele. Na verdade, sim, eu me vi uma nova Beatriz ali, depois de ser mãe, né? De viver esse momento. E tem sido realmente transformador. É, assim, algo inexplicável. Realmente, a gente sempre fala que é inexplicável, né, antes de ter, né? E que a gente não consegue colocar em palavras o que é viver isso, sim, né? Porque só vivendo mesmo para você só saber vivendo, a intensidade do que é ser mãe, né? Porque não é só as coisas boas, a gente sabe que tem os lados desafiadores, não são ruins, são lados que nos desafiam, né? Isso. Como você disse. Exatamente, tem muito desafio, na verdade. Eu acredito que vai muito da mulher, da forma como ela leva a maternidade, né? Então você pode escolher viver isso de forma mais leve, cada bebê é único, cada maternidade é única, então eu tenho muita convicção de que a gente não pode ficar se comparando com outras mães, porque tudo é muito único mesmo. A nossa vivência, tipo, como mãe é muito individual. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com você, sobre a gente se comparar, né? Mas antes de falar isso, eu queria perguntar para você, se você sentiu alguma coisa assim, por exemplo, com relação ao seu corpo, ao seu físico, isso chegou a não preocupar, né? A gente não é essa palavra, mas assim, você chegou a ver a diferença da Bia de antes, agora, ou não foi uma coisa que passou pela sua cabeça, assim? Sim. Passou? Sim, passou. Na verdade, como que foi, assim? Eu tive um parto cesárea, então logo nos primeiros dias, além da dor que a gente tinha ali no pós-parto e tudo mais, eu sempre tive meu marido muito ativo comigo, então ele, assim, segurou totalmente a barra de ter um bebezinho em casa e cuidou de mim. Além de cuidar do bebê, ele também cuidou de mim. E fora a minha rede de apoio também, né? Que acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas é surreal. Eu acredito que ter uma rede de apoio é extremamente importante para que a mulher se sinta bem também nesse momento. Mas no início, eu lembro que quando eu cheguei na maternidade, eu me vi muito inchada. Tá. Eu não inchei nada durante a gestação, mas no pós-parto, tipo, o meu pé, por exemplo, ficou gigantesco, assim, imenso, e eu ficava muito preocupada com aquilo. Sim. Sabe? Eu tive algumas complicações também, então aquilo tava me fazendo mal. Tá. Mas com relação à aparência, conforme eu fui voltando ao normal e tudo mais, eu me olhava no espelho e eu falava, meu Deus do céu, mas essa daqui não é mais a Beatriz de antes, essa daqui não é a mesma Beatriz, eu preciso mudar. Tá.
Tá. E ainda daí o meu marido falou, o que você quer fazer? Marca pra fazer suas unhas. Ele sempre me deu muito esse apoio. Marca pra ir fazer o cabelo, esse tipo de coisa. Porque eu realmente não me reconhecia mais. Entendi. A Beatriz de antes ficou realmente pra trás depois do nascimento do Benício. É que eu acho que é um processo, né? A gente fala muito sobre isso, que a gente se olha e não se reconhece, mas não vai mesmo, né? Não seremos mais exatamente, mesmo, não seremos mais as mesmas. Então, e assim, não é nem falando, tipo, num sentido ruim. Sim, realmente num sentido de, você é mãe, você se transformou. É muito gostoso viver essa fase. Também é gostoso, Também é gostoso, exatamente. Mas a gente faz. Eu sei, porque quando tive Matheus, né, que foi meu primeiro filho, a primeira gestação, foi o primeiro tudo, realmente você fica... dando aquela lembrada, né? Muito, porque está muito próximo, né? Um dia você nasce o bebê, no outro dia você já é mãe. Exatamente. É bem isso, né? E aí você fica muito próximo. Quando você tem o segundo hoje que eu tenho, isso fica um pouco mais distante, vai ficando que você já é mãe, então a cabeça já vai estar preocupada com o outro, né? Mas isso tudo faz parte. E eu queria até fazer outra pergunta para você com relação ao corpo. Eu falei, e com relação às emoções, já para a gente entrar um pouco no assunto dessa questão do pós-parto, as suas emoções, o seu mental, o seu, sabe, o que você sente que, você sentiu que balançou? Você teve aquela questão forte dos 3 primeiros dias da primeira semana, ou você falou por causa do seu marido, assim, você acha que segurou um pouco? Na verdade, o apoio dele foi 100% necessário para mim. Ele me ajudou muito nesses primeiros dias, mas eu senti muita... Eu tive um sentimento muito de que eu não seria capaz de ficar sozinha com o Benício. Sim. Então, assim, o Lucas, ele teve uma licença paternidade, no caso de 20 dias. Então, nos primeiros 20 dias, eu tinha ele comigo, cuidando de mim, da casa, do Benício, e simplesmente, quando ele voltou, eu me vi ali sozinha. Agora é você com você mesmo. Então, eu fiquei muito com esse sentimento de que eu achava que eu não seria capaz de cuidar sozinha do Benício, porque era tudo muito novo. Exatamente. Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Eu não sabia ainda. E aqueles primeiros dias pra mim, tipo, sentindo dor. Era muito difícil, realmente. Sim. Então, eu tive a ajuda dele nesses primeiros 20 dias. Pra mim, eu precisava dele pra sempre, sabe? Isso, você queria que fosse assim, Eu queria que fosse assim. Eu achava que ele tinha que ficar pra sempre ali comigo. Eu não queria que ele voltasse a trabalhar de jeito nenhum. Eu falava, eu não vou conseguir sozinha. Mas, no final, deu tudo certo, graças a Deus. E a gente fala isso muito, até puxando um assunto, que é a questão dessa paternidade, de ter esse apoio, né? Sim. Às vezes, você vê, o seu marido ainda teve os 20 dias. Tem, às vezes, o pai que tem 5 dias, né? Exatamente. Esse apoio não é só o apoio em ajudar nas tarefas, que isso, claro, é maravilhoso, mas o apoio emocional. Isso, né? Exatamente. Porque assim, pai, vamos dizer que não é rede de apoio, né? Ele exato, é pai, então ele tem que cuidar também. Faz parte dele, daquilo, só que né? partir dele, esse cuidado é muito... Com certeza. É o apoio emocional, assim, né? Exatamente. Que dá, aquele suporte emocional, quando você sente que pra vai gente cair, mesmo né? não desabar, porque a gente fica com os sentimentos à flor da pele, assim mesmo. É muita insegurança, muito medo, é hora de dar banho, é o umbigo que não caiu, né? E você não sabe como põe a fralda, como vira, como pega, o que pegar, né? Na maternidade mesmo foi muito engraçado, porque eu tive bebê, o Benício, e daí ficou com o Lucas. Na hora de fazer a primeira troca, a enfermeira falou assim... Você pode mexer, tá, pai? Pode ficar tranquilo, ele não quebra, ó. Não quebra, porque o nosso sentimento, a gente nunca tinha mexido com um bebê assim, trocado. Era, meu Deus do céu, vou quebrar. Vou quebrar. Então a gente tem muito isso no começo, né? De não saber o que fazer, é tudo muito novo. Tudo. Como a gente estava conversando com a Karen sobre questão de puerpério, desse período, né? E que ela conversou com a gente sobre isso. O puerpério, às vezes, eles falam que dura 40 dias, né? Mas como você se sente agora nesses 6 meses, que estamos aí com 6 meses de Benício? Você sente que ainda tem questões, que você já está muito segura, que já passou realmente? Como você sentiu que está sendo para você esse processo? Nos primeiros dias, como eu disse, nos primeiros 20 dias estava o Lucas comigo, né? O meu esposo comigo. Depois, eu lembro que quando foi pra ele voltar, eu chorei muito. Eu não queria que ele voltasse, mas ele voltou, porque a gente precisa continuar a vida, né? Precisa continuar a nossa rotina. E daí, dali em diante, eu me descobri realmente mãe do Benício. Eu ficava tipo, nossa, agora é 100% meu momento com ele. Então, foi um novo processo, né?
Os primeiros 20 dias com ele, depois nós 2 sozinhos. Então, ali a gente foi tendo ainda mais aquele vínculo mãe e filho, que é muito gostoso. É verdade. E agora, depois de 6 meses, eu me vi de novo numa nova rotina. Porque eu voltei a trabalhar essa semana. Então, eu voltei ao trabalho essa semana. Sim. Acabou o carnaval, na verdade, e eu voltando a trabalhar. Quarta-feira de cinzas, eu lá na ativa. E daí tem toda aquela expectativa, como que vai ser, porque eu acredito que esse momento, inclusive agora, depois de já ter vivenciado, porque eu tava muito preocupada, ele é mais difícil pra mãe realmente do que pro bebê. É verdade. Porque o Benício em si ficou assim. Ótimo. Graças a Deus, como eu disse, eu tenho uma rede de apoio muito boa, então ele tá ficando com a minha sogra no meio período, com a minha mãe no outro período, né, no período da tarde. Então nada melhor do que ainda ele ter ainda mais esse vínculo com as avós. Com as avós. Exatamente. Mas é a mãe que fica, né? Fica cheia exatamente. De questões. Só que a gente fica ali, nossa, será que vai dar certo? Será que ele vai comer? Será que ele vai mamar? Sim, porque a gente fica naquela expectativa. E então, chorei também, sou muito chorona. Aí antes de voltar, eu falei, ai meu Deus, me abençoa, me ajuda. Eu preciso, né? Exatamente, eu preciso voltar à minha rotina. Mas eu sei que ele vai estar em boas mãos. Claro, não era por conta disso, jamais. A minha insegurança não era por conta disso, era por mim mesmo, tipo, de ficar pensando. Mas também é uma coisa que deu tudo certo e a gente está lidando super bem. Claro. Então, eu acredito que tudo é um processo. Foi o processo dos 20 primeiros dias, depois os 40 dias ali, né, voltando à rotina normal, e só eu e ele. E agora, 6 meses depois, eu me vejo numa nova experiência, tipo, voltando a trabalhar. E daqui a pouco vem outra fase. Daqui a pouco vem outra fase, vem escola e vem... E a gente falou muito sobre isso com a Karen, né? Não é um fator só, são várias coisas, são vários pratos que a gente tem que equilibrar, né? E que fazem parte dessa maternidade. E esse pós-maternidade, bem imediato, assim, que é o que você está vivendo ali, né? Você já começou a introdução alimentar, a gente estava conversando aqui nos bastidores, então você já começou... Então, é muita coisa nova para você, para ele, mas a gente... não sei, é muita coisa para administrar. Então, ela explicou pra gente isso, que às vezes o puerpério, ele dura um pouco mais, né? Porque é aquele choro que a gente chora no banheiro, que ninguém vê, né? Aí sai, faz não assim, deu mais tempo. Não dá tempo, não dá tempo, é só ali. Não é isso. E aí você sai já e vai viver, mas assim, aquilo tá dentro da gente, aquilo tá transformando a gente de alguma forma, né? Sim, exatamente. A gente conversou um pouco também dos efeitos físicos. Eu não sei você, que você vai contar pra gente agora. A questão da privação de sono, ou até a gente não consegue comer direito, a gente não consegue fazer as nossas coisas que a gente fazia antes. É que você falou, seu marido falou, vai fazer uma unha. A gente tinha uma vida. Sim, exatamente. E agora mudou. Como foi essa questão da privação do sono, por exemplo? Você passa por isso? Não, eu não passo. Graças a Deus, sou muito abençoada quanto a isso. Mas mesmo assim, a gente tem a exaustão, né? Claro, física. Com certeza. Porque, como eu disse, ficar com ele é um trabalho, gente. Com certeza. Ser mãe é um trabalho. Você não pode tirar o olho. Exatamente. Eu, por exemplo, voltei a trabalhar, mas tem muitas mães que decidem ficar com o bebê e, assim, também tá super ok. Porque é super exaustivo. É muito exaustivo. Então, eu não tive privação de sono. O Benício, desde quando nasceu, assim, na maternidade já, a gente procura fazer... a gente teve, inclusive, orientação do nosso pediatra quanto a isso. Então, a gente procura sempre manter a mesma rotina com ele, para que ele realmente se acostumasse. Maravilhoso. Então, ele não dorme a noite toda. Sim, ele não dorme a noite toda, ele acorda. Quando ele acorda, porque ele dorme comigo com o Lucas. Por enquanto ele tá dormindo com os pais, tá tudo bem também. Bem. Cada um, a gente sempre fala isso, cada um faz o que funciona. Por enquanto é o que tá funcionando, então é isso que vai ser o certo lá em casa. Mas a gente sabe que porque assim, pra mim, uma hora isso vai acabar, é entendeu? Claro, vai. A gente sempre tá fala tudo certo. Então, ele acorda e daí... a gente nina ele ali, ou senão ele quer mamar. Tá bom. E daí a gente dá o mamar pra ele, tudo certinho, e ele volta a dormir. Então eu nunca tive problema com relação à privação de sono em si. Ele nunca foi aquela criança chorona, que não dorme, que acorda várias vezes. Assim, o máximo que ele já acordou na noite foi aí umas 4 vezes, quando ele tava muito chorãozinho. Mas assim, foi uma vez ou outra. Uma vez ou outra só, né? A rotina dele mesmo é acordar mais ou menos 1 ou 2 vezes na noite só. Perfeito. Eu já não posso dizer, porque eu sofro com privação de sono até hoje. Meu filho está com 4 anos, gente.
Só que assim, e aí eu falei também sobre isso com a Karen, que você já não sabe mais se é um efeito físico, do seu físico, que você já está tão exausta, né? E que aquilo... Então, isso é maravilhoso. Então, a gente sempre costuma dizer, são situações e situações. Exatamente. Então, se você está num puerpério, um pós-parto, que está durando aí 1 ano, às vezes, 2 anos, como a Karen disse, pode acontecer. Então, é o procurar ajuda, né? E a outra questão que eu queria conversar um pouco com você é a questão da comparação, né? A gente tem muita rede social hoje. Então, você, às vezes, ou a gente ouve a sua história e fala assim, nossa, a Beatriz dorme a noite inteira, meu filho não dorme, será que tem alguma coisa errada? Então a gente acaba, às vezes, se comparando, né? Estou dando um exemplo. E a gente tem muito isso em rede social, né? Sim. Acontece muito. Então a gente tem que, às vezes, evitar se comparar. Sim. Cada história é única, cada situação é única, cada família vive o que funciona para ela, Exatamente. né? E a rede de apoio também, que a gente falou. Às vezes tem rede de apoio que não é rede de apoio, né? Acaba, às vezes, atrapalhando o desapoio. Às vezes deixa a mãe biruta, assim, né? Que a mãe não sabe mais o que fazer, porque não vem com manual. Não. Né? Você é mãe de primeira viagem, está agora vivendo, está na introdução alimentar, está ali, você vai fazendo o que vai tudo novo, né? Claro que com orientação médica, Sim. a gente faz acompanhamento médico, mas é o que vai funcionando, né, para você. E como você lida, assim, com relação à comparação? Você sofreu alguma pressão com relação a isso? Na verdade, eu sempre tive muito comigo de que eu queria que a minha maternidade fosse do nosso jeito, na nossa rotina, e tentando não me comparar. É óbvio que estar ali, tipo, no Instagram, eu uso muito, inclusive. Mas estar ali, a gente começa a ver várias coisas e daí, o meu bebê não dorme a noite inteira. Nossa, mas o Benício, tipo, não dorme a noite inteira, ele acorda 2 vezes. Será que... Mas tem bebê que acorda 8, tem bebê que, né, não dorme. Então, eu acredito que realmente é aquilo que a gente já falou, cada maternidade é única, cada bebê é único, a gente não deve se comparar. Eu acredito que hoje a gente está vivendo também uma maternidade que as pessoas, elas tentam fazer com que seja muito pesada. Eles querem robotizar as crianças a todo custo. E vendo o curso de rotina de sono. É isso. Rotina de sono, em 3 dias o seu bebê tá dormindo a noite inteira. Gente, não vai. Eu sigo, tipo, influenciadores digitais, por exemplo, que fizeram rotina de sono, o bebê aprendeu a dormir sozinho, mas mesmo assim acordam 8 vezes na noite. Então acho que cada bebê é único mesmo, não adianta a gente querer, tipo, robotizar os nossos filhos. Tem que simplesmente viver a maternidade da melhor maneira possível e, assim, respeitando os limites de você como mãe, né? De você, do seu filho e também da sua casa, da sua família. Também tem isso, né? Tem isso. Não é só a gente, eu criança. Não é só tem isso. Tem o pai, tem a avó, às vezes, tem o vô, todo um contexto. Exatamente, a gente tem que respeitar ali mesmo a nossa rotina. Com certeza. Cada casa é de um jeito, né? A realidade de uma casa não é a mesma. A minha realidade, por exemplo, não é a mesma que a sua, e eu acredito que de muitas outras mães não sejam, mas a gente tem que ter isso, a gente tem que se respeitar. Perfeito. Bia, o nosso tempo é curto, né? A gente já falou, eu queria falar mais coisas ainda, porque esse pós-maternidade é um assunto que rende, muito intenso. É muito intenso, né? Mas eu queria te agradecer de verdade ter aceito o nosso convite, de dividir a sua história, o seu momento, o que você está vivendo, para a gente poder passar para essa mãe que está do outro lado, para essa avó, para quem cuida, para a família, que é isso, a história cada uma é única, e se você sente que chegou no seu limite, procura ajuda, né? Não se esqueça de procurar ajuda, isso é muito importante e é isso que a gente quer passar. Do programa a gente vai te entregar hoje um presente, que é o nosso porta-celular, que a gente vai entregar um presente para você. Muito obrigada de verdade, um super beijo para o Benício, lindo, maravilhoso, e que você também tenha levado para você alguma coisa que a gente pôde acrescentar com o programa. Muito obrigada de verdade, vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigada. Esse foi o Em Primeira Mãe de hoje, tenho certeza que vai te ajudar, você que está do outro lado. Não se esqueçam de seguir o Em Primeira Mãe no Instagram, que o Em Primeira Mãe tem rede social, e marquem a gente. Se você tiver alguma história para dividir com a gente, vem aqui que eu tenho certeza que vai ser uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada, a gente se vê no próximo programa. É muito exaustivo, então assim... Desculpa, não, ela falou, desculpa, pode cortar depois, é porque eu tô aqui, tem tanta coisa pra falar ainda. Desculpa, vai, depois você corta. Eles vão cortar, já tá quase acabando, pode já. Eu falei que a gente ia conversar sem acabar. Pode continuar.
em primeira mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua.